Bom, nós temos primeiro que trabalhar com alguns materiais. Nós temos uma régua de 60 centímetros transparente e depois você vai saber por que transparente, porque a gente usa essa transparência para facilitar colocar os valores de costura. Eu preciso de fita métrica, no meu caso, pincéis atômicos, né, para estar trabalhando aqui, mas você pode trabalhar com caneta, com lápis, normal. Aí, lógico, borracha, se você for usar lápis. Eu gosto da fita crepe, mas você pode também usar a cola branca para a gente estar fazendo o fechamento de pences e montando os moldes. Alfinetes, eu particularmente gosto desse, que ele é fino, é fácil de trabalhar. E, logicamente, uma tesoura para estar cortando o papel. Agora, aqui vai uma observação. Essa tesoura é só para papel. Você vai ter que ter outra tesoura para você cortar o tecido e uma outra menor para cortar linhas, tá? Então, fica bem claro isso, porque o papel ele estraga o fio, o corte da tesoura, então deve ser uma tesoura específica para isso. Uma tesoura normal que fica separada só para papel. Agora nós vamos conhecer as técnicas de modelagem, tá? Então, nós vamos começar pela primeira técnica. Existem roupas que têm recortes da cava até a barra, né? Então, essas roupas, essa aqui é uma técnica que ajuda a moldar a peça de roupa no corpo humano. Existem outras que já têm o recorte vindo do ombro, tá? Por exemplo, nesse caso do top, existe uma parte invisível aqui, mas a gente mediu metade do ombro para criar esse recorte que modela a roupa. Existe uma técnica para que a gente faça esse decote ombro a ombro. E aí existem técnicas de franzido, né? Outras técnicas que existem também. Antes de começar, a gente tem nas mãos os moldes do padrão industrial, das numerações 38, 40, 42, 44 e 46. Na sala virtual, você tem também a graduação de moldes, que é fazer menores e maiores ainda no padrão industrial. Um outro tipo de trabalho, que é alta costura e sob medida, é o sob medida propriamente dito. Então, para isso, a gente tem que tirar as medidas na cliente da forma correta, adequar essas medidas ao molde base mais próximo e depois construir a modelagem em si. Então, a primeira medida que nós precisamos é chamado ombro, né? Então, a gente vai tirar de ossinho a ossinho. Essa é uma medida inteira, que olha... Existem métodos que trabalham só com a metade, mas nós trabalhamos com essa medida total, tá? Então, você tira de um lado ao outro, é o ombro. Para blazer, também é interessante você talvez tirar essa outra medida um pouco mais embaixo, que é o costado, tá? Que deixa o movimento na roupa. Você vai ver que nós trabalhamos com menos medida do que outros métodos. Por quê? Porque a gente já tem um molde base padrão. Aí a gente tem a altura de busto, que é tirado do pescoço, né, nível da orelha, até o mamilo. A gente tem a medida SS, como eu falei antes, que é de seio a seio, de mamilo a mamilo. Comprimento corpo frente é tirado dessa forma, também do nível da orelha até o meio aqui, no nível da cintura. A cintura, ela fica uma coisa bem interessante. Você usa 2 dedos acima do umbigo, é a cintura, tá? Não é no umbigo nem abaixo, a cintura mesmo. Essa medida da cintura aqui, ó, ela está a 2 dedos, o umbigo estaria aqui, ok? A gente tem a medida busto, que deve ser tirada sempre com os braços abaixados. Você pede para a cliente levantar o braço, você coloca a fita, ela abaixa o braço e aí sim você vê a medida. A gente tira a medida justa, certa, não é apertada não, certa ao corpo, porque a folga vai ser programada, tá? Quadril da mesma forma, a cliente com as pernas fechadas, você vem e
tira a medida também certa, vai ser programada uma folga aqui. A largura de braço, eu vou mostrar em mim mesma. Abaixa aqui. Você levanta o braço, põe a fita, e aí nesse gordinho do braço é a largura de braço, tá? Outras medidas que precisam: comprimento de joelho, comprimento de saia, comprimento de calça ou vestido longo, sempre a partir da cintura. A gente já determinou a cintura, depois a gente determina da cintura para baixo o comprimento que deseja. O gancho, a gente não precisa tirar essa medida. Por quê? Existe uma regrinha, que é da alfaiataria, que é o seguinte: gancho é igual à medida do quadril dividido por 3 menos 5. Então, um exemplo. Se eu tenho um gancho, um quadril de 90, eu vou dividir por 3, eu tenho 30. Eu subtraio 5, eu tenho 25. Aí eu venho aqui no molde costa da calça, aqui no gancho, né? Olha, o gancho tá até aqui. Não que esse seja 25, tá? Mas eu vou te ensinar como mede. E na apostila tem isso aqui, ó. Nesse caso aqui, olha, esse está com 31, tá? Da cintura até aqui é a medida do gancho. Então, é uma técnica de alfaiataria que dá super certo, as calças vestem super bem. Não fica nem apertado, nem folgado demais. Fica na medida certa. Bom, aí a gente tem largura, comprimento de cotovelo, comprimento de braço e o punho com a mão fechada. Então, vamos lá. A gente vem aqui. Cotovelo com o braço levemente flexionado. O comprimento também com o braço flexionado, até nesse ossinho que a gente tem aqui. Porque quando você desce o braço, olha, a manga não fica aquela manga curta. E o comprimento, a largura do punho é exatamente com o punho fechado. Essa medida, ela já é a medida da manga de blazer, olha, porque ela já tem uma folga adequada, não fica nem muito nem pouco. E serve também para fazer a manga de camisa, que ela já tem o referente ao transpasse. Então, a diferença que existe, por exemplo, quando você vê uma camisa realizada pela confecção e você manda uma costureira fazê-la, você vai ver que a da costureira fica aquele punhozinho, né? Aquela coisinha. E a da confecção veste muito mais bonito. Por quê? Porque existe um padrão, né? A costureira mede aqui, tem toda uma dificuldade para traçar, etc e tal. O padrão industrial já pega aqui a medida de punho, já usa isso como transpasse e aí, beleza, já tem seu punho aqui ligeiramente frouxo, que dá para você puxar para cá a blusa. Você pode ver que a blusa de manga de camisa, você pode puxar ela fechada para cá, né? Não precisa só dobrar, você puxa um pouquinho. Então, aquela que é feita na costureira, ela gruda, e isso não é o correto. Então, agora a gente já viu as medidas, é hora de começar as nossas modelagens. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou te falar a técnica que norteia aquele molde e a gente vai traçar todo o molde, depois a gente vai provar no manequim. E aí já tem uma observação. Esse manequim é novo. Eu acabei de comprá-lo e ele está totalmente errado. E eu tenho um outro manequim que você vai ver a gente provar e eu vou te mostrar por quê. Então, agora a orientação é a seguinte: não compre um manequim de costureira antes de receber o molde, o curso. Primeiro você faz a primeira peça, como a gente vai estar fazendo, monta ela como você vai me ver fazendo, vai na loja com a peça para poder comprar o seu manequim. Porque depois que eu comprei, eu fui ver, olha, aqui não tem pescoço, esse lado aqui tá de um jeito, esse lado tá do outro. Essa medida, esse é um 44. O comprimento do corpo dele está totalmente errado. Então, assim, esse aqui vai servir só para fazer uma decoração, botar uns panos e mais nada. Eu não vou poder usá-lo como prova de modelagem. Eu usei aqui agora só para exemplificar as medidas, mas você viu que eu nem tirei medida nele,
né? Só para exemplificar mesmo. E no outro, meu velhinho, a gente vai estar provando as modelagens de fato.